Boa noite. No ar, mais A Tribuna Tricolor. É isso aí, galera. 5 vitórias seguidas, de volta com todo mundo aqui presente. É uma grande satisfação. Um abraço, André. Um abraço, Fabião. Um abraço, grande Rafa, Nando. Um grande abraço para você, meu querido. Estamos aí, todo mundo matando a sede. E vamos Bem-vindo, Carlão. Bem-vindo de volta. Bem-vindo, Carlão. Aê, Carlão. Bem-vindo de volta. Muito obrigado a vocês, rapazes. Vamos falar aí sobre a volta e sobre, graças a Deus, aí o São Paulo voltou muito bem da Copa América. O campeonato é difícil, o elenco está se adaptando, ainda com muita dificuldade de contusões, mas vencemos novamente. 5 vitórias seguidas, uma grande perspectiva, que é o que a gente vai falar também aqui no final do programa. O São Paulo aparentemente está entrando nos trilhos, não é mesmo, gente? Bom, o São Paulo venceu hoje 1-0, mas uma dificuldade enorme para acompanhar o jogo. Nós estamos em 2019, o André é incrédulo aí com tudo que ele já presencia nos Estados Unidos. Melhor e pior do jogo, galera. Quem quer começar aí, André? A palavra é sua. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nando. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos. Saudações tricolores, mais uma vitória. Quantos jogos sem perder? 8 ou 9? 9. 9 sem perder. 5. Depois o Fabão vai falar, eu não me lembro a última vez que foram 5 jogos seguidos, 5 vitórias seguidas. E, para mim, bom, hoje eu me senti no século XII a.C. A última vez que eu vi um jogo no radinho foi nos anos 90, talvez, com meu querido pai. E hoje, com toda a tecnologia, com tudo que tem... Aqui, se eu quiser assistir um campeonato de cuspe à distância, eu consigo comprar eu consigo comprar o primeiro set do campeonato de cuspe à distância. No Brasil, uma das maiores ligas do mundo, um dos maiores clubes do mundo, e nós temos que apelar para... Aliás, tem que tirar o chapéu para esses torcedores que foram lá e ficaram segurando o celular no Instagram uns 90 minutos. Palmas para vocês. Isso é São Paulino de verdade. Um beijo para a Sol, que ela fez isso no Periscope, não durou muito tempo. Mas aí o pessoal, aí o Rica Perrone, dedo duro, foi lá e colocou, esse aqui. Aí foram cortar a conta da menina. Aí outros entraram e a gente conseguiu. Eu me senti no estádio de novo, olhando de trás aí, longe, na arquibancada, só com a torcida, o barulho da torcida. Graças a Deus, sem ouvir a mídia imunda. Então foi uma experiência interessante. Deu para ver razoavelmente o jogo. Então, para mim, os melhores foram o Arboleda e o Anderson Martins. Jogaram uma barbaridade. Não conseguiram fazer, né? Tiveram uma ou outra chance, nada muito claro. Aquela meia bicicleta que passou ali, que foi a única chance clara de gol que eles tiveram. Nós tivemos um pênalti, vou falar disso depois. Então, a dupla de zaga e menção honrosa para o Lisieiro, que deu um baita passe, e para o Vitor Bueno, que fez um golaço, foi muito bem também. É isso aí. Fabião, melhores e piores aí. Boa noite, galera. Boa noite, Texas. Boa noite, Nando. Carlão, boa noite, Rafa, boa noite, amigos da tribuna. Para mim, os dois melhores do São Paulo, Vitor Bueno e Lisieiro. Fizemos as grandes partidas. Para mim, o que eu menos gostei, assim, o pior, eu coloco como o Cuca. Por quê? Ele não deveria recuar o time da maneira que ele recuou. Ele recuou demais o São Paulo e criou perigos e criou possibilidades até de acontecer um gol de empate. Porque o time do São Paulo fez uma partida gigante. Jogar lá nunca é fácil. É verdade, não é fácil mesmo. O São Paulo, que por sinal, vem de 2 vitórias seguidas na Arena da Baixada. A coisa vai mudando aí. Ano passado, a primeira... E agora, hoje, uma grande vitória, uma vitória muito difícil. Nando, eu vou te chamar aqui, primeira vez fazendo um programa com você juntamente. É um grande prazer fazer um programa com você. É um grande prazer falar com você. Já falamos em outras oportunidades. Um grande abraço, meu querido. E quem foi o melhor e o pior aí do jogo para você? Abraço, Carlão, recíproca verdadeira. Abraço ao Fábio, ao Texas e o Rafa. Para mim, os melhores foram Vitor Bueno, Igor Vinícius. Para mim foram os 2 melhores. Para mim o pior, eu vou colocar mais uma vez, eu vou achar que eu pego no pé, mas não é. Para mim foi o Reinaldo, porque não pode perder o gol que ele perdeu no final do jogo. Me desculpa, um gol ali, o cara
tem que fazer o gol. A defesa foi boa, o Volpi foi bem, o resto foi bem regular o time. Gostei bastante do time hoje. O Cuca montou o time bem encaixotadinho, encaixotamos o Patético. Eu achei bacana. Achei que taticamente o São Paulo foi muito bem. Teve a pressão no segundo tempo. Como é normal, não deixa de ser, mas, nossa senhora, no primeiro tempo foi perfeito. E o André mesmo lembra aqui a gente no ponto eletrônico, destacando a raça do time. O time jogou com muita raça mesmo. Fala, Rafa! Uma boa noite, meu querido. A palavra é sua. Fica à vontade. Boa noite, gente. Bem-vindo, Carlão, de novo. Obrigado. Passou umas boas férias. Texas, Fábio, Nando. Para mim, primeiro, assim, o melhor do jogo foram os torcedores, que conseguiram transmitir para 20 milhões de pessoas o jogo, sendo que a gente não, a perspectiva era só escutar pelo rádio. Boa noite para o Rodrigo, né, que eu esqueci. Rodrigo, estamos te esperando no próximo. Dentro de campo, para mim, os melhores foram Lisiero e o Vitor Bueno, com menção honrosa das duplas de zaga e do lateral direito. E do Tietê. Eu acho que hoje jogou muito para o time, pouco apareceu, mas foi extremamente eficiente no meio de campo. Piores. Não é o Cuca, mas a recuada do Cuca. Eu acho que, embora ele, na minha opinião, tenha feito proposital, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que é extremamente perigoso isso que ele fez. E o Antony. Eu acho que o Antony já vem numa decrescente de algum tempo. Eu acho que ele está... A expectativa que a gente tem sobre ele é muito grande e ele não está conseguindo responder. O Raniel hoje, infelizmente, eu acho que joga sacrificado. Acho que o esquema do Cuca não... Sem Pato, sem Everton, sem jogadores mais de assistência, o Raniel acaba sendo sacrificado. Perfeito, Rafa. Bom, rapaz, antes de começar o próximo tópico, eu vou falar da minha parte aqui. O melhor nos últimos 2 jogos para mim, eu não estive presente no último programa. Aí já era para eu ter voltado, mas eu estava muito cansado. Falei para os rapazes que eu estava cansado mesmo, não tinha outra situação. Mas, para mim, o melhor nos últimos 2 jogos, Anderson Martins. Anderson Martins é realmente uma pessoa... Tinha muita gente colocando até no Twitter hoje que nós temos 4 caras que estão jogando muito bem na zaga. A gente pode confiar em todos eles, já contando com o Valse mesmo. E para mim a menção de pior, infelizmente, é do Antony também. Até pelo retrospecto, hoje não tão mal quanto o último jogo, porém também não tão acionado. Mas a gente cobra muito dele porque a gente sabe do potencial do Antony. Um grande garoto, né? Um rapaz excelente como pessoa também, um potencial enorme tecnicamente, mas precisa melhorar, precisa criar confiança, precisa driblar menos, precisa chutar melhor. O Antony tem um chute relativamente fraco, eu não sei se ele fica nervoso, se há alguma adaptação que tem que fazer, mas o potencial dele é para manter o São Paulo durante muito tempo. Antony, você vai fazer muito bem para o São Paulo, como você já fez desde o começo do ano. Alguém quer mais falar alguma coisa? Ô, Nando, você quer falar alguma coisa sobre o Antony, né? Isso, eu tava vendo o pré-jogo e o Victor Biner falou uma coisa que geralmente eu não concordo com ele, mas nessa ele mandou bem. O Antony precisa de massa muscular. Ele se desgasta muito durante o jogo, ele chega com um pouco de fraqueza no... Quem é mais antigo que nós vai lembrar do Kaká. O Kaká tinha essa dificuldade. Depois que ele ganhou massa muscular, ele melhorou muito isso. Exatamente, bem lembrado. Outro também que tinha essa dificuldade no começo é o Juninho Paulista, que também se sobressaía tecnicamente e sempre ajudou muito o São Paulo. Bom, enfim, agora sim, o segundo tópico, mas antes de passar para o segundo tópico, eu vou chamar já o André, vai falar muito sobre a arbitragem. Pessoal, não esqueça, sigam no Twitter e no YouTube. Tribuna Tricolor, @Tribuna SPFC ou a Tribuna Tricolor no Twitter. E não esqueçam, Fabião, quantos inscritos mais ou menos? Você sabe quanto no YouTube?
Até hoje, quando eu vi, estava 126 inscritos. 126. E relembro, eu sei, mas relembro pra galera aí, qual que vai ser o próximo prêmio quando atingirmos 200 inscritos? Quando atingirmos 200 inscritos, iremos sortear, galera, uma bolsa térmica da Camp. É, uma bolsa térmica da Camp. Não esqueça, hein? Aqui, ó. Campnut. Quem ganhou mesmo o primeiro kit, Fabião? Você lembra do nome do rapaz? Gabriel Silva. Grande Gabriel. Já deve ter acabado o Campnut do Gabriel, né? Mas eu tenho o meu aqui ainda. Ganhei do Fabião aí. Muito obrigado. É isso aí, galera. Uma delícia. Voltando agora para o segundo tópico. André, eu pensei que o jogo ia acabar semana que vem. O que aconteceu? Quantos minutos? Então, esse é um assunto rapidinho antes de falar. Nós vamos fazer um programa especial durante a semana, relembrando os prêmios, porque nós temos metas, 200, 300... Então, só para lembrar as pessoas, é o kit do Rogério Ceni, dos 618 jogos, onde ele passou o Valdir, um relógio. Então, galera, não é brincadeira, hein? Então, nós vamos fazer durante a semana mais essa chamada para explicar para vocês aí sobre os prêmios. E o Anthony, para mim, o problema dele é vírus. Vírus CBF. Entra naquela desgraça, volta contaminado, naquela corja. Rapidamente. Estou falando de arbitragem. Teve um vagabundo aí, teve um merda, com perdão da palavra, chamado Fábio Sormani, um ridículo, um imbecil, um frustrado, um lixo, que veio falar que o campeonato estava arrumado para o São Paulo, porque o presidente da CBF é São Paulino. Parece que ele não viu o campeonato inteiro, né? Foram os mesmos, eu até estava assistindo essa semana, esses idiotas dando risada. Esse mesmo imbecil, todos aqueles palhaços da foto. Dani Alves no São Paulo. Isso é o ponto que chega. Aí os caras colocam o tweet e apagam. Agora, cadê o São Paulo Futebol Clube para responder? Cadê a porcaria do jurídico, o seu Leonardo Serafim dos Anjos, amigo do Nando? Cadê Guilherme Palezuela, diretoria de comunicação? Brincadeira, Nando é um cara honrado, nunca vai ser amigo desse tipo de gente. Cadê a diretoria de comunicação? Cadê? O pessoal fala, não dei ibope. Não. Cadê o presidente? Cadê o presidente? Bom, esse aí já ele aparece, hein? Ganhar mais duas, ele aparece. Que vaza a camisa do São Paulo? Cadê o vice-presidente? Casares, que isso aí é quebra de contrato. A Disney poderia ter processado o São Paulo por isso. Diga-se de passagem. É um termo que eu não gosto de usar, mas não tinha outro. Bom, então é isso. A arbitragem é o seguinte. Teve um pênalti claríssimo no Dani Alves no fim do jogo, tá? O cara puxou e deu por baixo. 2 pênaltis em 1. A quadrilha de arbitragem, que vale lembrar, o árbitro era o mesmo que apitou São Paulo e Bahia no Morumbi, onde quase quebraram a perna do Lisieiro. E o Lisieiro ficou 2 meses parado. E, se eu não me engano, nem cartão amarelo deram, ou só amarelo, foi uma entrada criminosa, né? E eu não vou falar dos outros vários erros de arbitragem contra o São Paulo, para não dar satisfação para aquele vagabundo lá, aquela emissora vagabundo. Então, e o juiz, pior foi isso, né? O cara deu primeiro, se eu não me engano, tá? Porque vendo pelo Instagram não tenho tempo. Eu via pelo Instagram e via pelo WhatsApp. Tio Ney mandando, o Nando mandando. Primeiro, se eu não me engano, ele deu 6 minutos. Não sei de onde ele tirou 6 minutos. Depois eu fico o tempo todo, eu falo, não façam cera. Se você fizer cera, o cara vai dar mais 2, mais 3. Então tá lá. Parece que passou os 6 minutos, faltava 20 segundos para acabar os 6 minutos. Algum retardado me cai no chão lá e fica... O cara vai, mesmo que faltassem 20 segundos para acabar, o cara vai e deu mais 2. Aí, de novo, caiu outro, deu mais 2. E, se eu não me engano, terminou com 11 minutos. 11. Não sei, me corrijam se eu estiver errado. E outra coisa, o Patético Paranaense, que é um dos times mais ridículos, canalhas, vagabundos, cafajeiro, time nojento, asqueroso. Tem gente que não gosta do meu linguajar aí, mas paciência, tá? É um time asqueroso, aquele verme imundo do Metralha. Mandam bater todo o jogo contra o São Paulo. Anthony Cassado não está jogando nada, mas foi caçado. O árbitro não foi leniente com a violência, foi conivente. Então teve isso. Baixaram o sarrafo, parecia que tinha 11 cocitos em campo. Então é mais do mesmo. Bem lembrado. Coicito. Então é mais do mesmo. Aquela
aquela arena, era um pasto. Deu para ver do Instagram com a imagem toda embaralhada que aquilo era um pasto. Não tem condição de ter um jogo de primeira divisão num lixo daquele. Então, pasto, time batendo, arbitragem complacente. E agora, mídia? Vamos falar, qual que é a desculpa? A mídia se borra de medo do São Paulo e odeia o São Paulo. Então, por favor, continuem. Quanto mais vocês nos atacarem, maior a gente fica, mais a gente ganha. Carlão. Eu concordo com você. E essa semana, gente, antes da gente falar do terceiro tópico, essa semana foi absurdo. O recalque desses caras mostrando o lance do Thiago Volpe. Meu, os caras não falavam em outra coisa. E é só gente mal resolvida. É gente que você tuita alguma opinião sua, como esses lixos de Benjamin Bach da vida. Os caras pegam, já te bloqueiam, porque eles querem que só a verdade deles prevaleça. Os caras são ridículos. Vocês são uns lixos. E é muito bom essa fase Daniel Alves, que vai durar e vai perdurar por muito tempo. Porque é um cara que, como Muricy Ramalho, como Rogério Ceni, é um cara que não dá mole para vocês. Imprensa, lixo, seus vagabundos. Vocês são vermes imundos, com o perdão da palavra, André. Vocês são vermes imundos. Mas, falando num cara super gente boa, um cara que tá me devendo um almoço. Tô brincando, Fabião. Eu que tô te devendo um almoço aí na Zona Sul de São Paulo. A gente vai fazer aí a chamada para falar da promoção novamente. Fabião, Antes, cara, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Os próprios comentaristas da Globo reconheceram que não foi pênalti. Sim, pois é. Ao longo da semana. O que? Do Thiago Volpe? Suposto pênalti do Thiago Volpe? O suposto pênalti. Na minha opinião, não foi, mas não, porque não foi. De algumas pessoas foi. Não, de algumas pessoas foi. Não, tudo bem, é um lance interpretativo, mas não é nada de absurdo que possa dizer, nossa, o São Paulo foi beneficiado. Muito pelo contrário. Parece que hoje o Ceará até entrou com pedido de anulação da partida. Enfim, mas os próprios comentaristas da Globo reconheceram que não foi pênalti. Foi mesmo, pela Globo foi mesmo. Entendeu? Então, assim, esse negócio do Sormani aí, ele se esquece que caiu na internet, tá gravado. Então, hoje mesmo eu já retuitei aí, hoje e ontem eu já tinha retuitado o vídeo de novo, dele falando desse absurdo que ele fez. E a arbitragem, cara, o problema não são lances capitais. O problema sempre vai ser matar por jogadinha e enervando os nossos jogadores, parando o jogo, invertendo faltinha. Nunca vai ser um negócio assim muito claro. Esse é o grande problema. Que culmina com a falta de bastidor que nós temos. O seu Sormani aí falou sobre presidente da CBF, só que acho que é uma reclamação unânime da torcida que nós não temos bastidores. E não temos mesmo. É óbvio que o efeito Daniel Alves, como a gente falou, Juan Fran, como a gente falou semana passada, dá uma amenizada nisso. Os próprios árbitros, os próprios adversários começam a olhar com um outro olhar para o São Paulo. Mas se a diretoria não se posicionar, isso acaba em 3 rodadas. O que a gente precisa não é ser beneficiado, não. É só ser justo. O que bateram no São Paulo desde o domingo passado, por conta desse lance, não fizeram quando o jogador do Flamengo quase aleijou o Alexandre Pato. Não fizeram quando o Dedé derrubou o nosso jogador na área. Se a gente for falar, Rafa, se a gente for falar, a gente fica até amanhã aqui. Inclusive, tem torcedor de São Paulo até, entre aspas, né, torcendo, porque abriria um precedente que aí teria que voltar todos os jogos que o São Paulo for esse cara que né, é uma maluquice. É uma maluquice, a gente sabe que não vai voltar e a gente nem precisa disso. E o próprio Ceará, ou todo mundo sabe, desculpa, né, gente, com o potencial do São Paulo, do elenco do São Paulo, o time completo do São Paulo, em breve, se Deus quiser, se parar essas contusões aí, São Paulo passa o carro no Ceará 20 vezes. Mas vamos lá, nada contra o Ceará, mas tudo a favor do São Paulo. Fabião, o Cuca, eu achei, antes de você começar, eu achei que o Cuca escalou bem diante do que ele tinha.
Mas o segundo tempo foi tenebroso. Mas eu quero a sua opinião e a ficha do jogo, Fabião. Fica à vontade. Pô, em relação ao Cuca, como eu comentei na nota, né? O Cuca, ele armou bem o time. Ele armou bem. O São Paulo foi um time guerreiro, um time ofensivo, um time que se impôs, coisa que não acontecia anteriormente lá naquele estádio lixo. O São Paulo sempre tinha problema quando jogar lá. E o Cuca realmente armou o time bem. O primeiro tempo, o São Paulo foi muito melhor. O São Paulo fez no geral, o São Paulo foi melhor, né? No geral, no jogo inteiro. Mas no primeiro tempo, tirando 5 minutos iniciais, o São Paulo soube controlar, não deixou o Patético Paranaense jogar. Então foi uma equipe muito guerreira. Porém, no segundo tempo, o que eu não gostei do Cuca, como que ele me recua, faltando 15 minutos para um jogo acabar. Ainda mais contra uma equipe que é chata de se jogar lá dentro. Quando você recua demais, você chama o teu adversário para o teu campo. E foi o que aconteceu. A partir do momento que o Cuca recuou o time, o Patético Paranaense começou a atacar. Não concluiu, não conseguiram penetrar, porque a defesa do São Paulo, se armada muito bem, conseguiu evitar. Partidaça da defesa do São Paulo. Mas ocorreu um risco desnecessário. Você recuar um time, se fechar, faltando 5, 6 minutos, a gente entende. Faltando 15 mais acréscimos, não dá. É um crime, é um risco desnecessário. Né? Bom, falando da ficha, o São Paulo tomou 2 cartões amarelos. Reinaldo está suspenso para o próximo jogo. E o Arboleda. Né? E aí, analisando aqui as fichas do São Paulo, teve 46% de posse de bola. São Paulo contra 54% do Patético. O Patético teve... Oi? Não, pode seguir, Fabião. O Patético Paranaense teve 13 tentativas de gol contra 6 tentativas de gol do São Paulo. São Paulo teve 3 finalizações contra 4 do Patético. Eu não sei de onde tiraram 4. Eu também estou achando. Eu não sei de onde que tiraram 4 do Patético. Eu lembro de 2. Enfim. Exatamente. Faltas cobradas. O São Paulo teve 21 faltas cobradas contra 15 do Patético. O São Paulo teve 1 escanteio no jogo contra 6 do Patético. Teve nenhum impedimento, por incrível que pareça, não teve impedimento no jogo. Defesas de goleiros. O Patético teve 2 defesas, o Volpe fez 4. Cartões amarelos, 2 do São Paulo e 3 o Patético. E é isso aí, esses são os números. Bom, e dentro desses números, Fabião, o Rafa até estava dando um palpite aqui antes da gente iniciar, depois e até quando iniciamos. Você achou que isso que o Cuca fez, além de arriscado, ele pensou realmente em fazer isso propositalmente? Ou você achou que alguma coisa deve ter dado errado no que ele pensou, no que ele planejou aí? Para o segundo tempo, eu digo. Não, eu acho que ele quis recuar e apostar nos contra-ataques. O problema é que a gente hoje não estava com o time inspirado para contra-ataque. A gente não conseguiu concluir jogadas de forma perigosa, né, no segundo tempo. Eu acho que foi uma opção dele, não sei por que motivo, né, jogar mais recuado. Eu acho que teria outras opções de algumas alterações para tentar manter o São Paulo mais à frente, até porque jogar lá, a gente sempre sabe que é um joguinho complicado, então você já recuar, de plano, você já recuar o time, eu achei que foi bastante arriscado da parte dele, mas é de se elogiar que o sistema defensivo hoje funcionou. Sem dúvida, mas André, além desse sistema defensivo aqui, que tem sido muito bem aí esse ano, no caso das alterações, eu vou dar um exemplo, o Léo Pelé e jogar o Reinaldo lá pro meio. Era
essa ideia mesmo ou colocaria um cara de meio mesmo, sem precisar mexer no Reinaldo? O que você achou? Eu não tenho certeza se essa substituição foi depois do terceiro cartão do Reinaldo. Se tivesse sido depois do terceiro cartão, talvez ele tenha colocado o Léo Pelé para ir se aclimatando. Mas o que eu não faria num jogo 1-0 desse. Então eu não faria. Eu também não entendi a entrada do William Farias. Se quiser colocar um volante, colocasse o Luan. O Luan. Né? Embora o William Farias não tenha feito... Fez até um bom papel no pouco tempo que ele jogou. Então, eu acho que podia ter melhorado aí um pouco nas substituições. Né? Então, por exemplo, se ele quer tirar... eu deixaria o Reinaldo, bota o Luan. Né? E eu achei o seguinte, eu achei que o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo. O segundo tempo foi um desastre, mas foi um desastre no sentido de recuar muito. O São Paulo não teve o sufoco, é aquele sufoco de você ter o time inteiro lá dentro da nossa área, da intermediária para frente, mas eles não criaram. Foi chuveirinho. Por quê? Chuveirinho, porque eles não conseguiam entrar na nossa defesa. E era chuveirinho, a zaga tirava. Era o Arboleda, era o Anderson. Então, isso aí, você fala, bom, a planificação, ter recuado, não foi um bom plano, mas a execução foi perfeita. A execução foi perfeita. São Paulo se fechou. Lembrou até um pouco o Uruguai quando faz isso, né? É que o Uruguai tem aquela zaga com o Godin e o Jiménez. Bom, a gente se fecha aqui, a gente confia. Eu sou contra, tá? Eu acho que se São Paulo fizesse um segundo gol ali, aí você pode botar 11 caras dentro do gol, tudo bem. Mas, de novo, acho errado. Acho que recuou demais. Inclusive, até a gente chegou a abrir mão do contra-ataque. A gente errava o passe. E no afã de segurar a bola e ficar um pouquinho de tempo, perdia aquele passe rápido para sair pelas pontas. O Antony fez uma partida pífia. Então é isso, eu acho que o São Paulo recuou demais, o que eu sou contra, mas executou bem a defesa. A defesa foi perfeita hoje. Eu, por exemplo, teria tirado, ao invés de tirar tirando o Vitor Bueno, ao invés de colocar o William Farias, eu teria colocado o Igor Gomes, ou teria colocado o Elinho, para manter o time no ataque. Tentar prender a bola no ataque, porque você ficar recuado é um perigo de exposição muito grande. Eu acho que o Nando queria fazer uma ponderação também, Carlos. Isso. Ô, Nando, só rapidinho. O Nando quer fazer uma ponderação do Cuca aqui, mas dessa fase ruim do Antony aí, eu não duvido nada que com a volta do pessoal da frente, tô dizendo o Pato e o Pablo, o próprio Cuca arrisque ali o Daniel Alves mais à frente e saque o Antony. Tô dizendo com a volta de todo mundo aí. Falando em Cuca, fica à vontade, Nando. Primeiro que eu queria falar assim, hoje, para mim, taticamente, foi o jogo melhor do São Paulo. O Cuca posicionou o time perfeito, mas entendi, depois, vendo o discurso dele, o porquê ele fez as substituições, mas discordo porque, você tem Luan no banco, você tem Igor Gomes no banco. O Elinho nem falo tanto porque não sou tão fã, assim, dele, eu acho que ele é meio subestimado. Superestimado, na verdade. Rapidinho, qual foi? Eu não vi a coletiva. Qual foi a justificativa do Cuca? Ele falou que, por mais que ele quis recuar o time mesmo, porque ele respeitou o jogo, então a ideia dele era fechar mesmo as linhas, por isso que ele colocou. Mas eu discordo das peças que ele colocou, não do modelo, porque lá é complicado mesmo. E o Atlético não ia chegar mesmo, e tava com o jogador com cartão. Mas, você tem um Luan no banco, com todo respeito, cara, você tem um Luan, você não pode colocar um William Farias e um Léo Pelé e deixar um Luan no banco, na minha opinião. O Juan Fran, tudo bem, uma utilização correta. Você tem ele no banco, você vai colocar o Juan Fran, isso é óbvio. Queria colocar o William Farias, porque ele jogou lá, porque ele conhece lá, beleza. Coloca ele, puxa ele como zagueiro e tal, e joga o Luan no meio. Tem gente que vai discordar de mim, mas o Léo Pelé é muito fraco como jogador. Ele não é nem melhor nem que o Júnior Tavares, na minha opinião. É meio Marcos Quero da cabeça. É essa posição que ele falou. Mas, taticamente, hoje, ele encaixotou o time. Eu estava olhando a análise tática do Renato Rodrigues na ESPN. De vez em quando tem os comentaristas bons lá. E ele explicando, ele mostrando com gráficos, o São Paulo encaixotou.
o Atlético pegava a bola e não sabia o que fazer, porque o São Paulo tinha sempre um em cima do outro. Eu concordo. E taticamente eu concordo com você, Nando. Foi um dos melhores jogos do São Paulo no ano. Até porque no começo do ano foi ruim criar alguma coisa boa aí. Bom, enfim. Carlão, só quero fazer último dados de números. É a quinta vitória seguida do São Paulo. O São Paulo não ganhava 5 jogos seguidos desde 2013 com o Muricy. O São Paulo ganhou do Náutico, Bahia, Universidade Católica pela Sul-Americana, Atlético Nacional da Colômbia pela Sul-Americana e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2013. Só esse parênteses. Grande Fábio, enciclopédia aqui, para vocês verem a importância dessa fase do São Paulo. Bom, para que essa fase continue, próximo jogo, Vasco do Rio de Janeiro. André, perspectiva para o São Paulo aí, já contando com o desfalque, por exemplo, do Reinaldo. Bom, então, isso agora isso é reforço. Tem gente que o Reinaldo fez gol de pênalti, eu já vi cada barbaridade no Twitter. Enfim. Todo mundo sabe a nossa opinião em relação ao Reinaldo. Sem dúvida. Eu acho o seguinte, o Cuca precisa tomar bastante cuidado em termos de como nós vamos escalar. Tem que respeitar o adversário sempre, né? Vai jogar naquele esgoto lá, né? É no esgoto de janeiro, é o esgoto do esgoto aquilo, né? É um lixo aquilo ali. E, velho, é aquela história, né? O Eurico Miranda morreu, mas o espírito dele ronda. Então, jogam pedra, aquela coisa tradicional naquela porcaria lá. Então, com a saída do Reinaldo, ele tem várias opções aí. A única que eu não faria era colocar o Léo Pelé, que é o que eu acho que ele vai fazer. Você tem várias opções. Você pode colocar o Lisiero, você pode colocar o Juanfran na esquerda, o Dani na direita. Você tem várias opções. Eu iria de 3-5-2. Ou 3-5-2, com o Juanfran jogando. Ou até, com o trio de zaga, que tá jogando demais, você pode até colocar o Arboleda, o Anderson e o Bruno. Também seria uma excelente alternativa. E colocando na ala direita o Juanfran, na ala esquerda o Lisiero, certo? Ou o próprio Daniel Alves. Ou o Daniel Alves, aí você teria o Tietê, na frente o Pato, o Antony e o Raniel. Esqueci de alguém? É isso, né? E só dando um pitaco aqui, eu vi a saída, né, dos jogadores ali, depois da chuveirada. Antes de começar o programa agora, eu estava assistindo a Fofox. E lá na coletiva, a imprensa inteira lá, o Eduardo Afonso, grande Eduardo Afonso, já veio, falou, ele estava entrevistando o Lisiero, ele já falou assim, rapaziada, ô Lisiero, você começou muito bem na base do lado esquerdo, é você que vai pro jogo? Ele já praticamente escalou. O Lisiero falou, eu fui bem e tal, mas quem vai decidir é o Cuca. O Eduardo Afonso já apostando no Lisiero, que pelo jeito tem voltado bem. Nando, você tem uma perspectiva diferente dessa? Eu, na verdade, eu iria no 3-5-2, com Juanfran, Bruno Alves e Arboleda ou Anderson Martins, Dani Alves e Lisiero aberto na esquerda, nas alas, Tietê, Vitor Bueno. Tietê, Vitor Bueno e na frente Raniel, Pato e Antony. Poderia também tirar o Vitor Bueno e colocar o Daniel no meio e jogar o Juan na ala e o trio de zaga do São Paulo. Porque, para mim, eu sonho ver o São Paulo sem o Palhaço no time. Então, eu tentaria um time mais ofensivo. Ou num 3-4-3, né, Nando? Ou num 3-4-3? Não, a variação poderia ocorrer durante o jogo, entendeu? A minha dúvida seria se eu iria com o Juanfran na ala ou como zagueiro, entendeu? Mas sem o Hernandes, eu acho que eu iria com ele como um ala e o Daniel mais solto por dentro. O meu time seria o Juanfran, Bruno Alves, o Arboleda e o Anderson Martins na esquerda, de zagueiro da esquerda. Daniel Alves, Tietê, Luan, Lisiero, Everton, Pato e Raniel. O Antony eu deixaria para segundo tempo. Eu concordo com o Rafa. Eu daria uma chance aí para a galera que está um pouquinho melhor
Fabião, falando em perspectiva, o jogo em São Januário é um jogo, é um caldeirão, que nem o André falou, é um local asqueroso. A torcida do São Paulo tá numa leva aí que parece que com esse novo elenco renovado, o elenco tá levando multidões aí por onde passará, certeza disso, a gente viu em Curitiba a repercussão. Só que em São Januário, a capacidade do visitante não é tão grande. Perspectiva de torcida, de briga ali, se a polícia do Rio de Janeiro não tomar conta, pode dar problema, né, Fabião? Pode, porque desde quando você chega naquele estádio, naquela pocilga, que aquilo ali é um absurdo, desde a hora que você chega, na hora que você sai, você é vítima de pedrada, de tudo quanto é tipo de hostilidade. Então, você tem que tomar cuidado, você de São Paulo, que for ao jogo, tomar muito cuidado com a entrada e com a saída, né? E vai ser pressão 90 minutos. 90 minutos. E parabéns. Pode falar, Fabião. Porque time por time, São Paulo tem time para chegar lá e enfiar uns 3, 4 no time do Vasco. É ficar de olho nessa questão da violência com a torcida e, claro, né, como é um time do esgoto de Janeiro, com a arbitragem. Eu concordo com você. Cada jogo é um jogo. São Paulo teve 2 jogos aí difíceis, né? Venceu os 2 por 1-0. O Vasco vem numa melhora, numa ascensão, mas como pegou um time um pouquinho melhor como o Flamengo, levou 4. Não é que o São Paulo vai ganhar de 4, mas o São Paulo tem total condição de vencer lá no Rio de Janeiro. E já passando para você, Rafa, qual que é o seu palpite para o jogo de domingo? Eu acho que vai ser 3-1 para nós. 3-1. Nando, qual que é o seu palpite? Eu vou continuar no meu 3-0. Uma hora eu acerto. É isso aí, Nando. André, e o seu? Goleada de 1-0, gol do Pato. Gol do Pato. Fabião, qual que é o seu palpite? 3-0. 3-0. Para mim, 2-1, um jogo muito difícil, mas eu acredito no São Paulo. O São Paulo tem melhor elenco. A fase é excelente. Parabéns para a torcida que recepcionou o time lá em Curitiba na chegada do time. Parabéns à torcida que lotou o seu espaço de visitante lá. Rapazes, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a torcida, porque possibilitou que muitas pessoas pudessem assistir o jogo, ainda que precariamente a gente conseguiu ver o jogo. Quero também deixar um abraço aqui para o Rodrigo de novo. Estamos esperando ele no próximo programa. E continuem acompanhando a gente, tanto no Twitter quanto no YouTube. É isso aí, hein? @TribunaSPFC no Twitter ou a Tribuna Tricolor no YouTube. Rapaz, mais alguém? Um abraço pro tio Ney, um abraço pro Edinho, um abraço pro Tavinho. E é isso aí, galera. Um abraço pro lavador de louça. Lavador de louça, você vai pra Campinas, você vai lavar a louça do churrasco, viu? Isso aí, viu? Debaixo do gelo. Mano, eu tô viajando. Quem que é o lavador de louça? Ele sabe. É um sem vergonha de São Carlos, Bragança. É um abração pro Osnir, é verdade. Osnir eu vejo no Morumbi lá. Grande. É isso aí, galera. Então, obrigado a vocês. Compartilhem, hein? Compartilhem, se inscrevam. Coloquem esse vídeo aqui no grupo de WhatsApp de você, São Paulino, se você gostou. E a gente espera aí vocês no próximo programa. Muito obrigado. Fabião, mais uma vez, obrigado aí pelo Campinute. Vou comemorar a vitória de hoje aí. Um grande abraço para vocês. Valeu, galera. Salve, Tricolor Paulista. É nóis.